falar sobre o amor de Deus. É um tema que eu sinto que eu já tenho falado várias vezes, mas é um tema tão grande, tão imenso, que preciso falar mais sobre o amor de Deus. Amém. Como você compreende o amor de Deus? O amor que Deus tem para a sua vida? Como você se sente sobre o amor de Deus? Tem mudado sua vida? Esse amor de Deus? Como tem mudado sua vida? Você já parou para pensar assim? O amor de Deus já mudou minha vida assim? Você hoje está apaixonado com Deus? Você tem uma paixão por Deus, que você sente, uau, eu amo Deus tanto? Eu espero que sim. O amor de Deus é um dos conceitos fundamentais do cristianismo. E nós precisamos entender intelectualmente o amor de Deus, mas também precisamos sentir emocionalmente o amor de Deus. Amém. Porque não é só um fato, não é só uma informação, é uma coisa que deve tocar nossos corações. Alguma vez você se apaixonou por alguém? Você lembra daquela emoção que você sentia? Talvez você estava procurando uma frase, eu acho que é borboletas na barriga, alguma coisa assim. Você sente essa emoção. É assim, né? Não, é tudo bem. Outra emoção, então. Ok, tradução, falta de tradução. Mas pensando em amor, né? Se apaixonar por alguém, você se lembra dessa emoção? Qual seja que for o nome, ou você fala dessa emoção, essa alegria, né, de ver a pessoa, ela está ali. Talvez você ficou um pouco nervoso, pensando, se aproxima dessa pessoa que eu gosto. Você só pensava naquela pessoa. O que está fazendo, o que está comendo, o que está fazendo na vida. Você perseguia a pessoa no Facebook. Vocês faziam isso? No Facebook não. Nossa época era... Os jovens fazem isso. Não, nem celular. Esse é o ponto de começar um namoro no Facebook. Talvez você enviava mensagem através do computador, comunicava de alguma forma, se ligava. Talvez algumas pessoas aqui enviavam cartas no céu. Mas você tentava passar tempo com a pessoa, né? Eu quero marcar um tempo, eu quero chegar no mesmo lugar. Eu fazia isso muito na universidade, onde quem morava, eu sempre passava por ali, exatamente no momento que eu não tinha aula. Você está aqui? Ela está sabendo disso também. Estou aqui nesse classe, eu estou passando, né? Minha aula está lá, mas eu estou indo assim. Mas você lembra uma emoção assim que você queria tanto estar com a pessoa? Você desejava, eu quero passar tempo, comprar presentes, fazer encontros especiais. Foi assim, como qualquer, né? Eu pensava, eu quero estar com ela, né? Então a gente conhece essa emoção, né? De amor, de querer estar com alguém. Esse é o lado bom, né? O lado bom do amor. O lado que nos filmes sempre acontece. Mas tem um lado ruim também, né? Que é o outro lado da história. Você lembra a dor de um amor perdido? E quando alguém, não sei, terminou com você, ou não queria estar com você, rejeitou você, você sentia essa dor no seu coração, um coração até partido talvez, ou mais forte ainda, infidelidade, um casamento, até um divórcio. O amor nos extremos pode ser muito bom ou muito ruim, né? Muito difícil. Como se sente essa dor?
estava apaixonado pela Kay, ele terminou comigo. Eu senti essa dor. Oh, coração. Vocês estão rindo, né? Mas... eu falava para todos os meus amigos na universidade, essa menina. Coração. Mas a maioria de nós podemos nos identificar com esses sentimentos, né? Com essas emoções. Ou da dor, sofrimento, ou da alegria de amor. Quem é que gosta de uma história de amor? Talvez uma comédia romântica. Vocês gostam desse tipo? Sim, né? O Jorge foi o único honesto, a única pessoa honesta. A quem gosta muito também. Eu, mais ou menos. Quando a gente vai escolher um filme, a gente reveza. Por quê? Porque eu gosto dos filmes de ação, né? Eu quero armas, explosões, carros, assim. Quem gosta de comédia romântica? Dessas histórias de amor. Eu tenho aprendido também a gostar de outro tipo de filme. Amém. Mas hoje vamos ouvir uma história da Bíblia sobre o amor. Não é uma comédia. É bem forte, na verdade. Mas eu acho que podemos aprender bastante dessa história. Está no livro de, eu vou tentar pronunciar bem, Oséias. Fica entre Daniel e Joel, se você lembra onde estão. Isso não ajuda muito, né? Mas vamos abrir as Bíblias, Oséias, e vamos falar um pouco sobre essa história aqui. Hoje não vamos ler todo o livro, porque não dá tempo para ler tudo, mas eu quero encorajar vocês. Se você nunca leu esse livro, a voltar para casa durante a semana, tomar um tempo para estudar esse livro, para aprofundar um pouco mais nesse livro, porque realmente tem uma mensagem muito profunda para nós. Vamos tentar descobrir um pouco disso hoje. Vamos começar no capítulo 1, Oséias. Eu não coloquei as escrituras aqui porque queria que vocês buscassem, né, na Bíblia. Amém. O livro de Oséias, porque senão vocês vão para casa. Cadê esse livro? Eu não acho. Mas ele era um profeta da norte de Israel e estava falando, estava profetizando por volta de 150 anos antes de Cristo. Um tempo bem difícil para o povo de Israel. Vamos começar lendo aqui capítulo 1, versículo 2 e 3. Acharam o livro? Sim. Ok, vamos. Versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério para afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ele engravidou e deu um filho. Então qual é a primeira coisa que Deus falou? Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Uau! Que palavras, né? Em outra versão, vá, case-se com uma mulher promíscua e tenha filhos de promiscuidade. Em outra versão, encontre uma prostituta e case-se com ela. Faça dessa prostituta a mãe de seus filhos. Imagina recebendo essa mensagem de Deus. Como você se sentiria? O que você pensaria? Eu acho que seria um pouco comum. Será que eu ouvi bem? Pode repetir, Deus? O sinal não está bem, o serviço aqui não estou ouvindo. Como? Tim. Deus, por favor, me ajude. Estou usando Tim. Manda uma mensagem de texto. Mas realmente, pensa em receber essa mensagem. Como assim, Deus? Ele era judeu tentando ser um homem justo. Como assim, Deus? Por que eu vou fazer alguma coisa assim? Por que o Senhor quer que eu faça uma coisa assim? Não faz muito sentido, né? Quais emoções surgiriam no seu coração?
perguntas, dúvidas, né? Como você se sentiria tentando amar uma mulher que você sabia ia ser infiel com você? Sabendo, começando o relacionamento, você sabe que isso não vai ser, ela não vai ser leal com você, fiel. É isso que Deus mandou Oséias fazer. Por quê? Ele falou, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então Deus queria usar a vida de Oséias para ajudar o povo a entender o coração de Deus. Imagina sendo esse profeta, né? Que vida, que desafio viver assim, transmitir essa mensagem. Às vezes Deus faz os profetas, ou fazia os profetas viver uma coisa para depois poder expressar a mensagem com sinceridade, do coração. Porque Ele queria, eu quero que você transmita essa mensagem com toda a emoção que eu sinto pelo povo de Israel. Então Ele colocava os profetas em situações bem difíceis. Imagina aqui essa situação. E aqui, comparando essa mensagem nas nossas vidas, muitos de nós não tínhamos um relacionamento com Deus antes, né? Mas em algum momento a gente descobriu Deus, a Bíblia, começou a estudar e conhecer esse Deus, e agora temos um relacionamento com Deus. Mas Deus nos procurou, né? Deus enviou alguém no seu caminho, alguém te convidou, alguém começou a falar com você sobre estudar a Bíblia, e aí você descobriu esse amor que Deus tem para a sua vida. Mas sabe, Ele sabia que nós não íamos ser fiéis. Ele sabia que íamos trair Deus. Mas mesmo assim, Ele nos buscou. Ele foi atrás de nós para nos mostrar esse amor. Esta é a analogia que Deus usa para expressar o que Ele estava se sentindo naquela época com o povo de Israel. É profundo, né? Em capítulo 2, não vamos ler todo o capítulo, mas Deus começa a expor mais o coração dele, a transmitir mais o coração que ele tinha no povo, com uma linguagem mais emocional. Ele mostra como Israel estava se afastando de Deus, vez após vez, no pecado. Como a mulher se afastou, como a mulher correu atrás dos amantes, como Gomer, ela estava procurando o pecado, procurando outras pessoas. E foi assim com Israel. Israel não estava apenas caindo na tentação, né? Quando surgiu alguma situação difícil, pequei, mas não queria. Não, Israel estava procurando outros deuses. Como Gomer estava procurando outros amantes. Imagina o coração de Deus nessa situação. Como ele se sentia. Agora podemos pensar, nossa, mas eu não sou assim, não estou procurando o pecado na minha vida. A pessoa do meu lado certamente não é assim, não está procurando o pecado. Mas a verdade é que muitas vezes somos assim. Muitas vezes caímos na tentação, ou até buscamos o pecado. Sabemos que isso não está certo, mas eu vou fazer igual. Você já passou por um momento assim? Que você sabia a decisão de pecar não estava aqui. Você, ok, vou pecar. Estamos tão facilmente atraídos para os prazeres momentâneos deste mundo, em vez do abraço amoroso do nosso Criador, né? Pelo menos eu sei que muitas vezes é assim com a minha vida. Eu estava preparando essa pregação e pensei, tantas vezes eu sei que Deus está aqui, mas eu digo as costas, eu não quero pecar. Assim, muitas vezes somos assim. A Bíblia fala, Romanos 3, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, em algum momento, cada um de nós fez isso, procurou o pecado mais do que a Deus.
Isaías 53, versículo 6, fala: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Então ninguém pode falar aqui: não, eu estou bem, eu nunca fiz isso. Não, cada um de nós, em algum momento, se desviou do caminho de Deus. Procurou o pecado. Eu gostaria de pensar que meu pecado não é tão ruim. Mas a verdade é que não é assim. O pecado é muito ruim. Essa mensagem nos mostra isso. Muitas vezes eu não tenho sido fiel ao meu compromisso com Deus, como os israelitas. Nós muitas vezes não temos sido fiéis ao nosso compromisso com Deus. Se você nunca fez um compromisso com Deus, você também não tem sido fiel ao seu compromisso com Deus, ao relacionamento que Deus quer com você. O que está nas nossas vidas agora tem nos atraído longe de Deus, tem nos levado para nos afastar de Deus? Que coisa está na sua vida hoje, ou essa semana, que te levou longe de Deus? É um vício? É um relacionamento? Um emprego? É algo que parece mais divertido, mais prazeroso? Pensando nessa escritura, acho que qual seja que for esse pecado, essa outra coisa, eu acho que Deus se sente como se fosse um caso de adultério. Eu escrevi essa linha, eu pensei: uau, não sei se eu quero falar isso, mas eu acho que é assim que Deus sente sobre o nosso pecado. Especialmente quando decidimos: não, eu vou pecar, mesmo sabendo que é pecado. Às vezes acontece alguma coisa e não temos um momento para responder ou para pensar. Mas tem outros momentos que, como eu sei que isso é pecado, vou fazer igual. Deus, isso causa muito dor no coração de Deus. Então, o que Deus vai fazer pensando nessa situação? Pessoas que estão pecando, que estão se entregando ao pecado. Vai destruir Israel e simplesmente desistir do seu povo? O que Deus vai fazer? Será que Deus vai divorciar o povo de Israel e dizer: não, basta, não tem esperança, não? O que você faria pensando nessa situação? Que o povo está indo atrás do pecado. O que você faria se você fosse Deus? Com você, comigo, né? Quando às vezes buscamos o pecado assim. Bom, Deus vai castigar o seu povo. Vai deixar outras nações invadir e destruir suas cidades, levando algumas pessoas para o exílio e até matar algumas pessoas. Deus fala assim, Oséias capítulo 2 aqui, falando de Israel: eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos balins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Então o povo esqueceu de Deus e Deus falou: eu vou castigar. Em capítulos 2 e 4 ao 14, Deus fala um pouco mais sobre esse castigo que Ele vai trazer para o povo. Como Ele vai punir o povo. Ele está advertindo o povo: vocês precisam se arrepender, senão vão ver coisas ruins. E sabe, isso é a disciplina de curto prazo que Deus precisa aplicar no seu povo. Que vocês precisam de disciplina. E às vezes isso acontece nas nossas vidas, né? Deus nos disciplina. Coloca consequências, problemas até por causa do nosso pecado. Devemos entender que existem consequências dos nossos pecados. Nunca devemos pensar: não, esse pecado eu posso fazer e não vai ter alguma consequência. Não, sempre Deus vai deixar as consequências do nosso pecado, de alguma forma. Deus é amoroso, misericordioso, sim, mas tem consequências do pecado. Mas contudo, Deus não desiste. Deus não desiste, amém? Eu sei que essa mensagem é forte. Eu também fico como vocês: nossa,
assim, pensando no pecado. Mas Deus fala aqui, vamos ler em capítulo 3, o que Deus falou para Isaías. Capítulo 3, versículo 1. Às vezes a gente precisa ouvir as más notícias primeiro e depois as boas notícias. Vamos ler aqui, capítulo 3, versículo 1. Falando para o profeta de novo. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e de ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para os outros deuses, de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Imagina de novo, ouvindo essa mensagem do Senhor. Ok, Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor quer que eu volte para estar com essa mulher que me abandonou, me traiu, que partiu meu coração. Como eu posso fazer isso? Vamos nos colocar no lugar de Osias. Como você se sentiria aqui? Ela já teve alguns filhos com Osias, mas ela foi embora. Não podia parar de pecar. Foi buscando outros amantes, outras pessoas. Eu queria ler outra versão dessa mesma passagem. Fala assim: então o Eterno me ordenou: comece tudo de novo. Ame sua esposa de novo. Sua esposa que está na cama com o namorado mais recente. Sua esposa infiel. Ame-a do jeito que eu, o Eterno, amo o povo de Israel, mesmo quando ficam flertando e festejando com cada Deus que atenda aos seus caprichos. Foi o que eu fiz. Tive que pagar para tê-la de volta. Estou o preço de um escravo. E eu disse a ela: a partir de agora você vai ficar comigo. Chega de prostituição. Chega de dormir com qualquer um por aí. Você vai morar comigo. Eu vou morar com você. Então, ela não só continuava na prostituição. Não vou falar essa palavra. Como prostituta. Ela continuava buscando outras pessoas. Ela se mergulhou tanto no pecado que ela estava com outro homem. Imagina, você ia indo para a casa da outra pessoa. Minha esposa está aqui com esse homem. Que difícil, né? Como você se sentiria se estivesse no lugar de Osias, indo para essa casa? Tente imaginar a indignação com esse pecado dela. Imagina a angústia em querer que ela volte, mas em querer que ela mude a vida dela. Eu imagino assim: eu quero você de volta, mas por que está pecando assim? Por que está indo atrás de outras pessoas? Pense no coração de Osias, que está sendo pisado vez após vez, especialmente quando ele está ouvindo as fofocas das coisas que ela está fazendo. Eu acho que se eu estivesse nessa situação, todo mundo procuraria escapar, evitar, parar essa situação. Não quero sofrer mais, não quero pensar nela mais. Pensaria em um divórcio, alguma coisa para acabar com a dor. Mas Deus falou: volte a ela, ame-a outra vez, comece de novo. Como Deus poderia pedir uma coisa assim? Para expressar exatamente como Deus se sentia sobre o povo. Com quanto amor Ele tinha para o povo. Volte a ela. Ele falou: ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas.
os israelitas se tornaram especialistas em idolatria. Eles sabiam adorar todos os deuses. E isso causou muita dor no coração de Deus. Mas Deus tomou a decisão de amar de novo esse povo. De amar de novo essas pessoas. Ele estava pedindo que Oseias fizesse a mesma escolha. Então, Oseias foi e resgatou Gomer. Foi e pagou. Imagina, provavelmente o preço de um escravo era 30 ciclos. Mas ele não tinha tanto dinheiro. Então ele teve que pagar com a cevada e também com dinheiro. Com comida, basicamente. Então, ele não tendo dinheiro suficiente para resgatá-la, ele foi lá e comprou. Imagina esse coração. Estou dando meu dinheiro, minha comida para essa mulher que não me abandonou. Foi isso que ele fez. E ele a levou para casa e falou: você não mais vai continuar nessa vida. Essa vida vai mudar. Essa é uma profecia para os israelitas, como fala em versículo 4 e 5 aqui. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Passaram muitos anos e Israel voltou. Deus enviou o Messias, Jesus. Vamos falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Mas Deus nunca perdeu a esperança do povo. Vocês conseguem ver isso aqui? Que Deus, mesmo sabendo que agora eles iam passar por um momento difícil, iam sofrer por causa do seu pecado, Deus nunca perdeu a esperança para as pessoas. Ele tinha fé. Sabia, eles podem voltar. E em algum momento vão voltar. Amém. Ao ouvir essa história, como te faz sentir? Como você se conecta com essa história? Como essa história faz te sentir sobre o amor de Deus na sua vida? Essa é a história do amor redentor de Deus. Quando eu penso nessa história, eu acho essa história tão fora do que a gente faria que deve ser de Deus. Às vezes as pessoas falam: não, mas os homens escreveram a Bíblia. Mas nem homem vai escrever uma coisa assim. Quem vai inventar uma história assim? Ninguém. Esse amor é tão além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Foi Deus que escreveu essa história. E tem muitas lições aqui que podemos aplicar a essa mensagem para nossas vidas. Mas eu queria falar especificamente sobre duas coisas aqui. Primeiro, pensando nessa história, eu vejo que Deus nos chama a abandonar nosso pecado. Abandonar nosso pecado. Não só, deixar um pouquinho, mas abandonar. Pensa aqui em Oseias falando com Gomer. Ele não vai falar: tudo bem, você pode ficar fazendo um pouco disso. Não. Você precisa parar aqui, não mais. Deus também nos chama a abandonar nosso pecado. Em Colossenses 3, versículo 5, vocês podem anotar, fala assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Tem outras listas na Bíblia, né? Mas Deus nos chama: matem o pecado na sua vida. Abandonem o pecado na sua vida. Não brinquem com o pecado. Não, se afastem do pecado na sua vida. Eu acho que o pecado a gente pode comparar com vários animais. Mas eu pensei em jacaré. Alguém já brincou com um jacaré? Não, por quê? Porque o jacaré não vai brincar com você, né? O jacaré vai comer seu braço se você começa a brincar.
com jacaré, né? Vocês têm jacaré aqui, né? No Brasil? Tem, né? Eu pensei em um urso, mas não tem urso aqui. Não faz sentido, mas o pecado é assim, um animal que vai te matar se você brincar com esse animal. Então a gente não vai brincar com o pecado. Deus não quer isso. Ele quer que nos afastemos do pecado. Que façamos todo o esforço para ir na outra direção do pecado. Essa mensagem para mim é muito forte, porque muitas vezes eu sinto que tem pecado aqui, mas não é tão ruim. Não! O pecado é horrível. É feio. Suja nossas vidas. Precisamos ter essa convicção. Segunda coisa aqui que eu aprendo dessa história é que mesmo o pecado sendo assim, sendo feio, horrível, destruindo vidas, como vemos aqui, eu vejo que não tem pecado grande demais para Deus perdoar. Não existe um pecado que é tão... isso é tão horrível que Deus não pode perdoar. Que Deus não quer perdoar. Eu aprendo isso desse exemplo de Oséias com Gomer. Deus, mesmo olhando esse pecado sendo tão ruim, eu vou amar. Eu vou perdoar, eu vou resgatar essa pessoa desse buraco de pecado, desse buraco negro da sua vida. Deus sempre mantém a esperança para nossas vidas e quer mostrar amor para nossas vidas. A Bíblia fala em vários lugares de como nós estávamos antes de se tornar cristãos. Fala em Efésios: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Éramos assim, mortos, satisfazendo nossos desejos. E Deus olhou para nós: eu amo você. Eu quero resgatar você. Eu quero te perdoar desse pecado. Romanos 5 fala, versículos 6 e 10, que éramos fracos, pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Deus nos amou. Deus não perdeu a esperança. Deus não olhou para nós: não, sujo demais, eu não posso aguentar esse pecado. Não. Ele olhou: eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero ter um relacionamento de intimidade com você. Eu quero isso. Deus nos ama assim. E pensando nisso, eu queria falar sobre uma coisa aqui que... Será que existe um pecado grande demais para eu perdoar você, para nós perdoar entre nós aqui?